Flamengo terá mais uma chance de trazer paz ao seu ambiente de trabalho, especialmente ao ambiente de trabalho de Vitor Pereira, ao tentar ser campeão novamente da Recopa Sul-Americana diante do ótimo time do Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle é uma equipe de projeto continuado. O treinador hoje, Martin Anselmi, não é quem iniciou o trabalho lá atrás, ainda antes da chegada de Miguel Ángel Ramírez, mas o estilo de jogo, conceitos de jogo nunca mudaram. É uma equipe que tem um projeto esportivo muito forte, diferente talvez do que até tenha o Flamengo. O Flamengo tem um projeto institucional muito forte, mas ainda fraqueja e tropeça no seu projeto esportivo. Mas hoje vamos falar sobre como joga taticamente o time do Del Valle nessa prova de fogo que o Flamengo terá. Vamos falar de tática sem tatiquez? Então deixa o teu like aí, se inscreve no canal, que eu vou rodar minha vinhetinha aqui rapidão. Se você curtir meu trabalho e tiver a fim de contribuir com ele, além de obter a vantagem de escutar os meus comentários ao vivo durante as partidas, comentários táticos esses, durante todas as partidas do Flamengo na temporada, eu te convido para se tornar membro do canal do Falso 9, clicando no link que está na descrição do vídeo. Vamos ver como é que joga esse Del Valle, o que mudou desde a Sul-Americana, vencida de forma traumática para os tricolores paulistas contra o São Paulo em Córdoba. Vamos lá. Como é que joga o Del Valle? O Del Valle contra o São Paulo, esse é o time campeão da Supercopa. É o time que já mudou e perdeu grandes valores, né? O Angulo, um dos destaques da equipe, garoto de 20 anos, foi vendido por 3 milhões de euros para o Cincinnati, se não me engano, da MLS. Incrível como os clubes brasileiros perdem esse tipo de oportunidade. Segovia chega sem custos ao Botafogo, já está implantado no elenco, jogador que jogava de zagueiro, ou em qualquer uma das duas laterais, jogador canhoto. E o Chaves, que talvez fosse o grande destaque ali em termos de elemento surpresa, o grande coadjuvante desse time liderado aí pelo Faravelli e pelo Pelerano, além do Lautaro Dias e do Sornosa. Vamos aprofundar aqui e ver o que mudou? Bom, o Alcivar, que vem de um time também que me fugiu agora, da MLS, chega para o lugar do Angulo. O Basso e o Caicedo, ambos do futebol local, chegam para as vagas de Segovia e Chaves, respectivamente, né? A tentativa é pela manutenção do padrão, tá, gente? O Independente Del Valle, como eu já havia dito, é um time que mantém o padrão. E qual é esse padrão? Vamos falar de organização ofensiva, né? Um time que sai jogando em um 3-2. A gente vai ver aí a saída de 3 com um dos volantes baixando e os dois volantes, Faravelli e o Pelerano. Enquanto os dois alas, né, os dois laterais, que nesse sistema acabam funcionando como alas, eles funcionam de uma maneira diferente do normal. Normalmente você tem nesses times esses caras já muito avançados na linha do atacante. Mas no Del Valle eles estão se projetando o tempo inteiro. Então eles deixam um espaço à sua frente. Eles não atacam o espaço antes da bola ser lançada. E com isso, o Del Valle tem uma das suas grandes armas, que é a bola longa em diagonal. Vejam aqui de novo, 3-2, lateral direito está aqui bem próximo, né, do trio do trio de zagueiros. Na verdade, não é o volante que baixa, né, são 3 zagueiros que utilizam. E aí espera uma janela de passe para soltar uma bola vertical, né, seja um lançamento em inversão, seja uma bola vertical buscando o apoio nesse jogo não era nem o Lautaro Dias, mas seria do Lautaro Dias, o contragolpe acontece
e esse gol vai acontecer. É engraçado, gente, tem uma questão. O Independente Del Valle, ele utiliza do jogo de posição. Vou pausar aqui, porque aqui esse lance é interessante. Ele utiliza do jogo de posição, assim como o Flamengo, mas são interpretações completamente não, mas muito diferentes entre si. Então, caso o Flamengo não obtenha um bom resultado, a turma que mete o pau no jogo de posição, dizendo que esse é o grande problema, vai ter trabalho. Ou vai ter trabalho, ou vai passar vergonha. Então, vamos ficar de olho nisso, me ajudem a patrulhar isso aí. Bom, é um time que usa muito o goleiro. Qual que é a ideia de utilizar o goleiro, tá, gente? Ele justamente faz a defesa avançar, a linha ofensiva que está marcando ele alto, avançar para encaixar passe vertical por dentro e espaçamento entre os setores. Esse passe para trás, a gente chama ele na análise de passe de retorno. Geralmente é um passe que vem de trás para frente e logo em seguida o jogador que está à frente passa de volta para trás. Isso faz com que as linhas se descompactem momentaneamente. E é por isso que é importante esse passe de primeira para frente após o passe de retorno. E o Del Valle utiliza muito isso com o seu goleiro e acaba abrindo espaços para transições rápidas e organização ofensiva. Ou seja, o time está saindo com a bola desde o goleiro e ainda assim faz uma transição rápida, porque consegue, já mostrei, de um lado, projetar os seus laterais ainda um pouco recuados, com espaço à sua frente para poder chegar lá, né, na hora do passe, ou se utilizando de passes de retorno para abrir espaço nas linhas adversárias e entrar com passe vertical. Aqui, de novo, né, a saída de 3, só que não com os 2 volantes alinhados, mas sim com o meia baixando e os 2 caras abertos. É interessante como é um time que joga com 2 atacantes, embora o Sornosa seja um meia de formação, ele acaba empurrando a última linha mesmo, jogando de costa. E eles fazem muito esse movimento de abrir os 2 zagueiros. Como é que se abre os 2 zagueiros? Se posicionando entre eles e o lateral oposto. Então, quando você se prende entre um e outro, você acaba tanto abrindo esse zagueiro, quanto dando espaço para quem está aberto, porque este outro homem, como o zagueiro não pode sair da projeção da frente da sua área, o lateral acaba ficando preso, dividindo referência, e aí que mora o perigo para os times que enfrentam o Del Valle, que vão tomar uma bola longa no ponta, e esse ponta vai estar em situação de bola descoberta, ou seja, o passe não estará marcado. A saída sempre no 3, então a equipe sempre numa estrutura de 3-2-5, fazendo amplitude máxima. Nesse caso, os laterais estão mais avançados, porque o time já está numa fase de construção mais avançada, mas esse não é o comum. Veja como ele já está baixando aqui, o Chaves já vinha baixando. E aí, vamos continuar acompanhando. Os 2 atacantes sempre mais avançados do que o bloco, o Sornosa jogando quase como um atacante, e os laterais bem baixos, mas é uma equipe, vai meter mais um passe de retorno, bola no goleiro, e assim eles vão tentar demais. Quem é rubro-negro há muito tempo vai se lembrar do jogo contra, na verdade nem tanto tempo, do jogo do 5-0 no Maracanã, do Flamengo no Del Valle, depois de ter tomado uma porrada horrível lá na altitude com o Domenech. O Domenech, o goleiro do Del Valle, tentava provocar os jogadores do Flamengo a sair, a ir marcá-lo, né? Chegando a se jogar no chão com a bola em jogo, etc. E o Flamengo simplesmente optou na época por não subir com esse mesmo elenco. Veja, ó, inversão de bola no lateral oposto, no ala oposto, que ainda se projeta. Bom, essa bola direta no Chaves, o Chaves saiu do time, né? Ela era uma marca registrada, tá? O Chaves tinha muita capacidade de projeção e ele acabava recebendo muito essa bola longa. O Chaves saiu do time, a gente vai ter que entender durante o jogo. Confesso que não consegui estudar as características do jogador que substitui o Chaves, mas o jogador de futebol não pode ser clonado, então a gente sabe que alguma coisa vai mudar. E o
essa jogada marca registrada pode continuar acontecendo de repente sem a mesma eficácia ou até com uma eficácia maior. Um outro ponto, gente, é que vocês vão ver sempre um V, né? Mas não é homenagem a mim, que sou Vitor. É porque justamente os laterais, os alas, jogam um pouco recuados com relação à última linha, diferente do Flamengo, por exemplo, que em organização ofensiva muitas vezes tem Varela e Ayrton Lucas na mesma altura do Pedro, como os caras mais avançados do time. Uma outra coisa que eles fazem, especialmente de transição, é pesar um dos lados para gerar espaço do outro. Vejam como ficou completamente aberta a defesa do The Strongest. E o Del Valle acabou perdendo a oportunidade. O time marca com um 4-1-4-1, procura marcar no 4-1-4-1, baixando um dos alas para quando não estiver com sobra. É um time que se policia, se pauta para ter uma sobra na sua última linha. Se tiver mais de uma, esse cara vai se projetar. Tá? Ó, aqui tem 2 sobras, esse aqui já está se projetando para saltar no ala oposto. Na jogada anterior, tinha só uma sobra. E por isso aqui o Segovia não, o Chaves também não, o lateral direito, então, lateral direito, que é o mesmo na verdade, não baixa para a última linha, justamente por saber que existe já uma sobra na jogada. Então, é uma equipe que tem estratégia muito específica para pegar adversários em transição defensiva deles, ou seja, Vitor Pereira está repetindo todos os dias e a gente também está dando coro nisso aí, explicando para vocês que a transição defensiva do Flamengo ela é realmente complicada, especialmente com o quarteto. O Vitor Pereira tem tentado alterações e agora, após estudar novamente o Del Valle, eu entendo o quanto elas eram necessárias e são necessárias. Além da altitude, e principalmente, não só além da altitude, principalmente o Flamengo vai enfrentar um adversário que se acostumou a trabalhar em ataques rápidos, em ataque posicional, em jogo posicional, porém se valendo da atração de jogadores adversários, do salto de pressão, da subida dos jogadores adversários para marcá-los, para encaixar bolas longas em zonas descobertas. Então, é preciso, nesse tipo de jogo, jogar quase que xadrez. Jogos como esse tendem a ser extremamente táticos, como foram os jogos entre Miguel Ángel Ramírez e Domenech, que resultaram em 2 goleadas, né? Uma do Del Valle e depois a devolução do Flamengo. Então, gente, é um adversário qualificado que vai explorar e vai apertar o Flamengo aonde dói. Será que o Flamengo está curado? Será que o Flamengo vai se curar durante essa Recopa? O risco, gente, é altíssimo. É um time forte e de um projeto esportivo muito robusto, mas um orçamento muito menor. E não sabemos, né, conhecendo a diretoria do Flamengo, como que seria o comportamento deles em caso de não título, ou em caso até de perder essa primeira partida lá no Equador. Tá bom? Então eu espero que tenham curtido. Se não curtiu, fala aí. Se curtiu, comenta também. Se inscreve, compartilha o canal para a gente crescer. Senão você vai ficar aí só reclamando dos canais ruins e a gente vai ficar só conversando entre nós. Conversando entre nós, infelizmente, a gente não mudará a forma como as pessoas enxergam tática nesse país. Nós só conseguiremos isso quando conversarmos de forma humilde com quem não tem essa visão sobre o jogo e tentar passar a nossa visão. Uma boa maneira de fazer isso é pedir para que acompanhe o meu canal aqui por uma semana e escute aí se faz algum sentido as abobrinhas que eu falo, tá bom? Muito, muito obrigado. Eu vou nessa. Falou, bom carnaval.